Hello! Quando eu lancei o canal, há 1900 e bolinhas atrás, algumas pessoas, quando eu perguntei, o que mais que vocês querem saber, que tipo de vídeo vocês querem que eu grave, e algumas pessoas me perguntaram sobre como foi vir para o Rio de Janeiro, né? Porque, bom, minimamente, para quem não sabe, eu literalmente, quando decidi vir pra cá, larguei tudo. Do tipo, tinha um emprego de carteira assinada, tinha acabado de formar no mestrado, nível superior, podendo engatilhar no doutorado, carreira acadêmica, tinha estabilidade financeira, tinha lá o meu carro, tava encaminhando para comprar meu próprio apartamento. Eu era uma pessoa com 26 anos, que tinha tudo muito bem organizado do ponto de vista burocrático. Mas aqui dentro não tava aquele lugar de realização, de satisfação. E aí eu larguei tudo e vim pro Rio. E as pessoas disseram na época, nossa, você é louca, você é maluca. O meu padrinho, ele literalmente, depois de aí, sei lá, uns 5 anos que eu tava no Rio, ele virou e falou pra mim, olha, eu não falei nada na época, mas eu achei vocês, se referindo a mim e ao meu esposo, eu achei vocês muito loucos de tomar essa decisão de ir pro Rio sem nada, porque a gente veio pro Rio sem nada. Eu pedi demissão, ele pediu demissão, eu vendi meu carro, ele no caso tinha vendido dele também, mas aí a mãe dele queria, porque queria dar um carro pra ele, e assim, foi um presente maravilhoso, a gente agradece e honra muito, mas na época foi quase um entrave, porque chegou aqui não tinha garagem pra guardar o carro. A gente tinha uma reserva ali que, sendo muito transparente com vocês, era uma coisa de 10 a 15 mil reais, que a gente tinha tudo, sabe? Era o que a gente tinha. E aí a gente chegou no Rio de Janeiro pré-Copa, que o aluguel, com preço muito acessível que a gente conseguiu, era 28 metros quadrados por R$ 1.500 por mês. E a única coisa que eu sabia é que eu não queria um emprego fixo, porque eu vim pra cá pra ser atriz, então eu precisava ter a minha agenda aberta pra isso. E o Pedro queria um emprego fixo, mas ele ficou 7 meses desempregado. Então, assim, foi o caos, sabe? O caos em troca de vou viver meu sonho. Então, como foi esse processo de vir viver meu sonho? E para algumas pessoas, passa às vezes ainda a ideia de que, tudo bem, foram pro Rio, tal, tinha família que ajudasse e tal, como se a gente tivesse aí um universo de pessoas bancando a gente. Só que não. Eu lembro que a Dona Vitória, que é uma pessoa assim que foi emblemática na nossa história, ela é dona do primeiro imóvel que a gente morou aqui. E quando a gente chegou aqui, a gente procurou muito, mas a gente não conseguia achar nenhum lugar que as pessoas aceitassem a gente para uma locação formal, porque os meus pais tinham bens, podiam entrar como fiadores ou então como locadores, mas não se aceitava, pelo menos na época a gente não achou ninguém que aceitasse fiador de outro estado. E aí com isso, na verdade, a gente deu muita cara batida na porta, sabe? Do tipo assim, muita gente falando não pra gente, a gente se ofereceu pra pagar antecipado, a gente fez tudo quanto é tipo de oferta e a gente recebeu muito não. Como lidar com esse perrengue, né? Eu lembro que o meu pai chegou a perguntar pra mim, eu no auge do desespero, chorando, do tipo assim, cara, eu só quero morar, só quero ter o direito legítimo de pagar pra morar, e as pessoas não aceitavam a gente. Meu pai, no auge desse desespero, me perguntou, quer voltar? Eu falei, não, eu não vou voltar. Eu vim e agora é o momento de achar uma solução. E eu tô falando isso tudo, na verdade, voltando agora só para finalizar a questão que eu falei da Dona Vitória, quando a gente chegou na Dona Vitória e aí a gente conseguiu alugar aquele apartamento, aquele conjugado dela em Copacabana, e ela alugou pra gente de uma forma completamente informal, e eu lembro que ela começou, eventualmente, na necessidade dela, do negócio dela, começou a subir um pouco o valor. E aí teve uma vez que ela chegou com valor pra mim e eu falei, eu vou ter que repensar, eu vou ter que procurar outro lugar, porque não dá pra gente.
E aí ela falou assim, não, mas quem sabe você conversa com seus pais. E aí eles ajudam vocês. E os meus pais realmente são pessoas muito generosas, tanto que eles vieram para o Rio para poder nos ajudar com a mudança, com tudo. Mas eu sempre tive uma consciência muito grande de não depender deles. Eu até sabia que eu podia contar com eles, que se não tivesse dinheiro eles iam dar um jeito, fome eu não ia passar. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eles tinham a vida deles e que a gente tinha que se virar com a nossa. E aí eu lembro quando ela falou isso e ela disse, fala com seus pais. E eu falei pra ela, não, dona Vitória, na verdade quem paga o nosso aluguel somos nós. A gente é responsável por aquilo que a gente dá conta de sustentar. Então, se eu não der conta de pagar o aluguel, eu não vou pedir pro meu papai, pra minha mamãe vir aqui e arcar com o aluguel pra mim. Eu vou ter que procurar um lugar que se adeque à minha necessidade. E naquele momento, ela percebeu quem nós éramos. Naquele momento, depois a gente se tornou grandes amigas e ela confessou pra mim, naquele momento ela viu que a gente não era dois adolescentes, jovens adultos malucos que estavam tendo sonho custeado por papai e mamãe. Muita gente teve essa ideia da gente. E tudo bem, né? Mas o que eu quero dizer pra você pode parecer muito maluco, mas às vezes é preciso fazer esse movimento. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 12 anos de idade, aos 19 anos de idade eu passei para artes cênicas, que é a faculdade para quem faz teatro aqui no Rio de Janeiro, e eu não vim na época por N motivos, e aí aquilo foi ficando para depois. E eu falo que quando eu não vim para o Rio de Janeiro aos 19 anos, eu abri um parênteses na minha vida, e eu ficava ali vivendo na expectativa de quando eu ia fechar esse parêntese. E eu comecei a reparar que eu não estava nunca satisfeita. Por mais que eu fosse bem sucedida, por mais que eu fosse a garota mapa-tempo da TV Globo em Mato Grosso, que era uma coisa que muitos jornalistas queriam, essa oportunidade. Enfim, por mais que eu tivesse várias coisas ali que eram o sonho de consumo, na definição de sucesso de alguém, em algum lugar dentro de mim, eu não estava preenchida. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu realmente precisava olhar para aquilo que fazia sentido para mim. Eu precisava fechar esse parêntese e eu precisava retomar a minha vida. Eu interrompi um projeto, um sonho lá atrás e comecei a viver uma vida paralela como se isso fosse possível. Eu não sou menos agradecida por esse período na minha vida, pelo contrário, eu acho que ele contribuiu com muita coisa de quem eu sou hoje. Ele construiu uma maturidade que me trouxe para o meu momento presente, mas eu sou especialmente agradecida pelo momento que eu decidi fechar aquele parêntese e falar, eu tô indo. A minha escolha é me mover e aí o que vai acontecer, não sei. E eu realmente não sabia. E o que aconteceu foi algo muito além do que eu podia prever, em todos os aspectos, de bom e de ruim, né? Mas felizmente a balança daquilo que deu certo e que ano a ano foi dando certo, e o meu aniversário, por ser no final do ano, é sempre um momento de balanço. Então novembro é esse período para mim de olhar e falar, caramba, às vezes a gente não tem noção, mas olha quanta coisa deu certo. Foi um turning point, foi um ponto de virada na minha vida, falar, eu quero ir. Independente de todos os motivos que eu tenha para ficar. Independente de todos os julgamentos e críticas que possam existir de fora em direção a mim. E aí eu tô falando de pessoas que eu amo muito e de pessoas que não me conhecem também, porque os julgamentos e as críticas vêm de todos os lugares. Independente disso tudo, eu escolhi me reconectar comigo mesma. E isso foi antes de Theta Healing, isso foi antes de terapia, isso foi antes de meditação, processo consciente de autoconhecimento. Isso foi porque em algum lugar dentro de mim eu sabia que eu precisava escutar aquela voz que me pedia para arriscar, que me pedia para me permitir.
E o convite que eu quero te fazer agora, a partir da reflexão da minha história, é para você olhar para a sua história. Qual é o parêntese que você está vivendo na sua vida? Qual é a vida paralela no automatismo que você acionou por motivos diversos, por achar que agora não é a hora? Então o convite que eu quero te fazer é: olha para si mesma. Olha para dentro. O que você deixou de fazer em algum momento, pensando que depois você retomava, e você tá sempre jogando para depois. Você tá sempre adiando. Você tá sempre deixando que aquilo pareça mais distante. Nunca é tarde demais. Independente do que vai acontecer, a sensação de ter se permitido, isso é algo que ninguém vai poder fazer por você. Independente do resultado que você alcance, que você possa se permitir, que possa haver mais sentido no seu tempo presente. Independente do que seja. Pode ser um sonho de menina, pode ser um projeto profissional, pode ser um projeto pessoal. E assim é que a gente possa sempre dar um próximo passo de reencontro com quem a gente é de verdade, com aquilo que faz sentido seguir na vida, sem precisar ficar vivendo uma vida em paralelo, enquanto a gente não tá vivendo a vida que a gente quer viver. Um grande beijo, até o próximo vídeo, se inscreve no canal e ativa lá o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijinho!